pessoal! Hoje nós vamos começar algumas aulas sobre as constituições brasileiras. Esse tema é um objeto de conhecimento associado a uma matriz de referência no Enem. Essa matriz pede para que você saiba sobre a luta pela conquista dos direitos dos cidadãos aqui no Brasil. Direitos civis, direitos humanos, direitos políticos e direitos sociais. É um tema importante para a sua prova. E eu peço a você que se inscreva no nosso canal e que curta esse vídeo para a gente poder fazer mais aulas para vocês aí pelo YouTube. A gente começa falando que as cartas constitucionais brasileiras foram muitas. O Brasil teve 7 constituições desde o início de sua história como país independente. Quando a gente compara com a outra maior nação aqui da América, né, os Estados Unidos, que é um país grande tanto quanto o Brasil, e é um país de referência, a gente percebe uma diferença enorme. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1787. É uma carta constitucional mais enxuta, de poucas páginas, e que por isso mesmo não precisa ser mudada o tempo inteiro. Aqui no Brasil, a nossa tradição é de fazer constituições enormes, com muitas páginas, que dependem de um advogado constitucionalista com doutorado para entender do assunto. O cidadão comum brasileiro tem dificuldade de entender a Constituição. O cidadão norte-americano tem mais facilidade, porque a Constituição norte-americana aborda apenas pontos básicos e estratégicos. Aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição foi outorgada em 1824. Ela foi outorgada na época do Império e foi a Constituição que durou mais tempo. Ela durou 65 anos. Essa Constituição Imperial brasileira, ela tem algumas características importantes. Primeira coisa que vocês têm que saber é que logo depois da independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição para o país. Essa Assembleia Constituinte foi dirigida por gente muito famosa, como o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. Porém, esses constitucionalistas, esses constituintes, digamos assim, fizeram um anteprojeto que desagradou Dom Pedro I. Esse anteprojeto limitava os poderes do imperador e Dom Pedro I não gostou nada disso. Esse anteprojeto apresentado em 1823 ganhou o apelido de Constituição da Mandioca, porque ele definia que as pessoas que podiam participar das decisões, votar, ser votado, se candidatar a deputado, se candidatar a senador, as pessoas que podiam fazer isso tinham que provar que tinham pedaços de terra, áreas de terra, com plantação de mandioca. Esse projeto constitucional de 1823 não foi aceito. Ele era um projeto, primeiro, como eu já disse, que limitava o poder do imperador Dom Pedro I. Segundo, que impedia a participação de portugueses nos cargos do governo brasileiro e nos direitos políticos aqui no Brasil. É claro que isso vai desagradar o imperador, não é? O imperador, para começar, era português, depois era filho do rei de Portugal, depois estava cercado de funcionários de origem portuguesa. Dom Pedro I cria uma grande confusão com esses constituintes. Ele vai cercar o prédio da Assembleia Nacional Constituinte com o exército e vai dissolver aqueles constituintes. Então ele decide convocar 10 juristas de grande renome e dá a esses 10 juristas a missão de escreverem uma Constituição em 40 dias. É essa Constituição de 1824. Então, ela não foi feita por uma Assembleia Constituinte, ela foi feita por juristas convocados pelo imperador. Essa primeira Constituição também não foi aprovada, não foi promulgada por uma Assembleia. Essa Constituição foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. É uma imposição de força. Essa Constituição tem algumas características importantes. Primeiro, eu já disse, ela foi outorgada, ela foi imposta. Segundo, ela definiu que o Brasil seria um Estado centralizado e uma monarquia hereditária e constitucional. Dentre os países do tamanho do Brasil, o Brasil vai ter uma regra diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tinha autonomia. No Brasil, a Constituição de 1824 centraliza o poder nas mãos do imperador
no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, todas as províncias brasileiras tinham pouquíssima autonomia por essa Constituição. Outra coisa é que essa Constituição estabelece que a gente vai ser uma monarquia. O Brasil vai ser o único país latino-americano a se tornar independente e a continuar sendo governado por um rei, no nosso caso, o imperador. Todos os outros países passaram a ser repúblicas com presidentes da república. Então, essa é outra diferença nessa nossa Constituição. Essa Constituição, ao invés de estabelecer a divisão de 3 poderes, estabeleceu a divisão de 4 poderes. Então você tinha o executivo, que era exercido pelo imperador, o legislativo, que era exercido pelo Congresso, pela Assembleia Imperial, e você tem o judiciário, exercido pelos juízes, desembargadores, etc. Mas além desses 3 poderes, você tinha também o poder moderador, que era também exercido pelo imperador. Toda vez que um dos 3 poderes tinha uma divergência, era o poder moderador que deveria decidir quem tinha razão. Então isso dava ao imperador brasileiro muito poder. Nós temos também o mandato dos senadores, que essa Constituição definia como um mandato vitalício, e o senador era indicado pelo imperador. Havia também o voto censitário. Para você ser eleitor, você tinha que ter uma quantidade de rendimento anual. E para você se candidatar, você tinha que ter outro rendimento anual. As pessoas que podiam participar, elas tinham que ter um certo nível de renda. O Estado era confessional. Aqui se adotou pela Constituição de 1824 o regime do padroado. Ou seja, o Brasil era um país oficialmente católico e o governo brasileiro sustentava a Igreja Católica. Os padres, além de serem sacerdotes, eram também considerados funcionários públicos. Havia também, nessa nossa Constituição, divergências. Muita gente não concordava com essa Constituição imposta, outorgada. Tanto que em 1834, o período regencial, né, quando Dom Pedro I foi embora para Portugal e deixou o filho criança para governar o Brasil, esse período que a gente chama de regencial, você tem o ato adicional, 1834. Pelo ato adicional, as províncias brasileiras ganharam mais autonomia. Porém, esse ato adicional foi alterado pelo ato interpretativo de 1840, que revogou a autonomia das províncias e centralizou o poder no Rio de Janeiro de novo. Essa é a nossa primeira Constituição. Ela é muito importante porque ela foi a que mais durou e ela tem características muito específicas que você tem que saber na ponta da língua. Valeu, gente! Vocês vão arrebentar no Enem.